Senhor, nosso Deus, Senhor, nosso Pai. Ó Deus, graças te damos, Pai, por tuas misericórdias, Senhor, que se renovam todos os dias em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela presença do teu Espírito Santo. Obrigada, Pai, por nos escolher, Senhor, por nos resgatar, Senhor. Muito obrigada, Pai, muito obrigada. A Deus, em nome de Jesus. Eu apresento a vida do pastor, Senhor, que o Senhor possa usá-lo, Pai, em nome de Jesus, para falar da tua palavra, Senhor, para falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, se revela, Deus, cada dia mais para nós, Senhor, em nome de Jesus. Pois precisamos, Senhor, ouvir tua voz. Precisamos, Senhor, sentir a tua presença. Precisamos, Senhor, do teu amor, Senhor. Precisamos, Senhor, porque tu és o ar que respiramos, Senhor. Tu és a nossa esperança, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que tu és a nossa força, a nossa rocha, e é verdade, Senhor. É o Senhor que nos sustenta, Pai. É o Senhor, Deus, que nos dá a graça, Senhor. É o Senhor, Deus, que nos dá a esperança, Pai. Deus, em nome de Jesus, que possamos ser servos, Senhor, obedientes. E que possamos, Senhor, em nome de Jesus, nos enxergarmos, Senhor, como nos enxergarmos, Pai, como filhos e filhas de Deus, Pai. Filhos amados, Pai do Senhor, Deus. Que possamos nos enxergar, Deus, com a nossa verdadeira identidade que o Senhor nos deu, Pai, de filho, Pai, de filha, Senhor, em nome de Jesus. Derrama, Deus, o sangue poderoso de Jesus sobre cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmã Bárbara. A irmã Bárbara usou na sua oração inicial, pedindo que nós fôssemos cheios do Espírito e falou sobre o amor de Deus. E nós vamos falar um pouco sobre isso essa noite, né? É necessário a gente conversar. Eu gosto dessas reuniões de segunda-feira, porque são bem intuitivas e interativas. A gente conversar um pouquinho sobre como foi que nós chegamos até aqui. Estamos todos querendo sair desse lugar chamado deserto. Mas às vezes é necessário a gente entender como foi que nós chegamos até aqui. O que aconteceu para a gente chegar até aqui. E por que é necessário a gente entender isso? Porque, por vezes, aquele que saiu volta para casa e você diz assim, pastor, eu vou recomeçar. E é complicado você recomeçar, porque recomeçar algo que não terminou bem, recomeçar algo que não foi salutar, então eu acho que não é bem recomeçar. Eu acho que quando aquele que saiu volta para sua casa, é você sentar e procurar estabelecer um relacionamento novo. Mas para que você possa estabelecer um relacionamento novo, você precisa ter as bases desse novo relacionamento diferente daquele que resultou na saída do teu cônjuge, do teu esposo, do teu marido. Porque senão, é bem provável que o resultado seja o mesmo. E é por isso que nós temos casais em que aquele que saiu volta, sai de novo, depois ele volta, depois ele sai de novo, depois volta, depois sai de novo. Porque a tentativa é sempre de um recomeço e não se faz a tentativa de se começar, né? De se estabelecer novos parâmetros, novos limites, de se estabelecer uma nova base. E as pessoas falam muito sobre essa questão de recomeçar. E eu toco nesse tema com muito cuidado, né? E às vezes chegar e dizer, meu irmão, será que é recomeçar mesmo? Será que não? E o Senhor não está te dando uma oportunidade de você começar um relacionamento novo? E o grande desafio quando a gente propõe que alguém comece um relacionamento novo é de que ele chame para si essa responsabilidade. Porque é comum nós olharmos para o nosso cônjuge e nós fazermos julgamentos e fazermos cobranças. O maior desafio é nós fazermos isso com a gente. É o que nós chamamos de o desafio do espelho. De você se colocar na frente do espelho, você se reconhecer
com todas as suas imperfeições e com tudo aquilo que precisa ser mudado, para que quando o Senhor te der a oportunidade de trazer aquele que saiu de volta para casa, aquela que saiu, você possa começar um relacionamento novo, com bases sólidas, fortes, com um alicerce bem estruturado. E onde é que nós encontramos essas bases fortes, esse alicerce? Nós encontramos na palavra de Deus. Nós não encontramos na palavra de homens. Nós encontramos as diretrizes, as informações, o que é necessário, o material, para poder fazer esse alicerce mais forte, mais sólido, nós encontramos na palavra de Deus. Infelizmente, boa parte das uniões, dos casamentos, não passam por um preparo. Hoje é muito raro se ter um curso de noivos, é muito raro se ter palavras para casais jovens que estão namorando, palavras para os noivos. É muito raro isso. As pessoas se prendem a outros tipos de cuidados que não são essenciais no dia a dia de um casal. Então é preciso fazer a meia-culpa também com relação ao que a igreja oferece. Pastor, o senhor está colocando toda a responsabilidade só na igreja? É claro que não. Todos nós somos responsáveis em buscar a construção desse alicerce, dessa base mais sólida para aquela relação que a gente quer construir. A gente vai reconstruir porque é com a mesma pessoa, mas precisa ser diferente. E essa diferença, ela começa a partir de nós. Às vezes, o outro vai perceber a diferença em nós, e a partir dessa percepção, o outro também começa a mudar. Para nos ajudar nessa noite, eu peço alguma DM que coloque aí o texto bíblico. Geralmente sou eu que faço isso nas lives, quando minha esposa está aqui com vocês, mas hoje ela teve um compromisso de um encontro de mulheres na congregação e ela teve que estar por lá. Para nos ajudar na construção dessa base mais sólida, nós vamos usar o que está registrado na epístola do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Essa é uma das 4 cartas que Paulo escreveu, as chamadas cartas de prisão, e é uma carta que traz orientações para nós essenciais, eu diria. Então, nós vamos utilizar Efésios, capítulo 5, que a gente conhece, e nas igrejas, geralmente, se usa a partir do verso 22, onde Paulo começa a falar das orientações sobre os deveres conjugais. Mas eu quero trazer para vocês, e até aproveitando a oração da minha irmã Bárbara, quero começar a falar com vocês a partir do verso 18. Então, se alguém puder colocar aí, Efésios 5, a partir do verso 18, que assim nos diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Foi o que nossa irmã Bárbara falou na sua oração. Verso 19. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Vou autorizar o povo a entrar aqui. Continuando no verso 20. Sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Agora a gente passa os conselhos para a vida 2, para a vida conjugal. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo
a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a nutre e preza, como também Cristo, a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Todavia, também vós, cada um de per si, assim ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie a seu marido. Seria tão bom se nós, os homens, fizéssemos isso em primeiro lugar, e se também vocês, mulheres, também assim o fizessem. Eu falei que hoje a gente ia conversar sobre como nós chegamos até aqui. E às vezes, na maioria das vezes, o chegar até essa situação se dá porque somos cheios de orgulho. Nós, os homens, e vocês, as mulheres. Porque nós lemos a palavra e nós entendemos que o Senhor diz que nós devemos amar a mulher como Deus amou a igreja a ponto de por ela dar a vida. No entanto, no meu dia a dia, o que eu fico pensando? Poxa, eu tenho que fazer isso. Mas, em contrapartida, o Senhor também disse que ela tem que se sujeitar a mim. Eu só vou amar essa mulher se ela se sujeitar. Por outro lado, vocês, mulheres, por vezes também leem a palavra, são crentes, são cristãs, e dizem assim, olha, a palavra me recomenda que eu me sujeite ao meu marido. Mas eu não vou me sujeitar a esse camarada, porque a palavra também diz que ele tem que me amar de forma tal a qual o Senhor amou a igreja. E ele não faz isso. Então, por que eu vou fazer? E sabem, queridos, aquela história do um esperar pelo outro e o outro esperar pelo um. E por que isso acontece? Isso acontece, aí a gente volta, por que eu comecei essa leitura no verso 18, que está fora dessas recomendações de Paulo. Porque no verso 18, o autor dessa carta diz que a gente deveria estar cheio do Espírito. Mas o que é estar cheio do Espírito? Irmã Márcia, querida, muito obrigado por estar colocando aí o texto. Qual é a compreensão que nós temos de estar cheio do Espírito? Porque a maioria das pessoas acredita que estar cheio do Espírito é momentâneo. Acredita que estar cheio do Espírito é somente num momento de culto, de adoração. No entanto, a palavra diz que quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, durante todo o dia nós devemos estar cheios do Espírito. Mas como? Como é que eu posso estar cheio do Espírito? Se deixando guiar por Ele. Mas como é que eu vou me deixar guiar por Ele? Ouvindo a palavra dEle. Mas só ouvir é necessário? Não. Ouvir é o primeiro passo. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E quando você tem fé, aí você começa a agir de uma outra forma. Aí eu, como homem,
eu vou dizer, não, eu não vou esperar minha mulher se sujeitar a mim. Mesmo que essa palavra tenha vindo antes da palavra dizer que eu tenho que amá-la e protegê-la. Eu vou fazer logo isso. Da mesma forma, se a mulher estiver cheia do Espírito, se permitir ser guiada pelo Espírito, ouvir a palavra de Deus, para que a sua fé aumente de tal forma que ela se anule. Se anular como, pastor? Se anular daquela forma que nosso Senhor diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E o que é negar a si mesmo? É negar essa natureza que diz: eu só vou amar minha mulher se ela for submissa a mim. É a natureza que a mulher diz: não, eu só vou ser submissa a esse camarada se ele me amar da forma que a palavra diz que é para ele me amar. Isso é negar a si mesmo. A falta de compreensão da palavra de Deus faz com que o seu povo pereça, padeça. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Falar sobre submissão é algo muito, muito sensível para quem não se aprofunda e para quem não se permite estar cheio do Espírito. Submissão, quando a gente fala, dá a impressão de um sobre o outro, de um ser maior do que o outro. E o Senhor não quis dizer nada disso. Por isso é que eu li também o verso anterior, onde diz: sujeitai-vos uns aos outros. Aos olhos de Deus, eu não sou maior do que a Ana Maria, do que a Letícia, do que a Sula. A Bárbara não é maior do que a Daiane. Aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Temos missões diferentes. Mas aos olhos de Deus, todos somos iguais. Se nós somos iguais, por que que esse Deus iria colocar esse conceito de você estar sujeita com essa imagem do outro ser maior? Para começar, estar sujeita ao seu marido era para dar à mulher um sentimento, uma sensação de pertencimento. É o seu marido, ele é meu marido. Então eu não vou esperar, eu não vou querer que ele me dê ordem para que eu seja sujeita a ele. Eu vou oferecer a minha submissão a ele. E para vocês terem uma ideia do que verdadeiramente o apóstolo Paulo quis dizer nessa palavra, ele faz a comparação de você estar sujeita como sujeita ao Senhor, como a igreja está sujeita ao Senhor. E isso é muito importante, prestem muita atenção. Vocês acham, como igreja, que nós estamos sujeitos ao nosso Senhor, né? Como diz a palavra. Vocês acham que esse Senhor, ele é ruim para nós? Ele é ruim para a igreja? Ele é perverso para a igreja? Vocês acham que ele quer o mal da igreja? Não. Por isso a gente oferece. Nós oferecemos a esse Senhor a nossa sujeição. Nós não esperamos que ele nos cobre. Nós oferecemos isso. A gente se submete ao Senhor. Por isso o apóstolo Paulo faz essa comparação entre a mulher se submeter ao seu marido da mesma forma que se submete ao Senhor. Então há de se ter uma compreensão muito grande a respeito disso. E essa sujeição, essa submissão ao marido, ela não implica em não ter regras. Porque um Deus que é bom, um Deus que é justo, ele não ia permitir que você fosse submissa a um homem mau. A Bíblia diz que nós temos que estarmos sujeitos às autoridades de onde a gente vive. Mas a mesma Bíblia mostra alguns apóstolos dizendo àquelas autoridades que iriam desobedecer. Por quê? Porque antes a ela vem o que Deus manda. Da mesma forma, isso ocorre com a sujeição das mulheres
aos maridos. Pastor, nos dê um exemplo mais prático. É o seu marido te pedir alguma coisa que você sabe que vai ao encontro daquilo que Deus quer para vocês. Por que eu estou trazendo isso à baila hoje? Porque muitos casais se separam e, por vezes, esses maridos querem conviver com a sua esposa, com a OM e com outras. E, por vezes, chegam para a própria esposa com esse tipo de proposta. Isso acontece com quem está no deserto e isso acontece com quem também não está no deserto. Para que a gente possa ter uma compreensão maior dessa palavra, a gente vai falar um pouco sobre o contexto da época de que quando o apóstolo Paulo escreveu. Eu tive um professor de teologia que ele dizia assim: palavra sem contexto, ela vira pretexto. Geralmente pretexto para quê? Para o vazio, para a heresia. Então vamos ao contexto da época do apóstolo Paulo. Devemos lembrar que Paulo era judeu, então ele fala muito a respeito do costume judaico. Devemos lembrar também que aquela época ainda se estava sob o domínio do Império Greco-Romano. Então, vamos nos situar naquele momento. E naquele momento, o divórcio era algo muito comum entre os judeus. Queridos, o que vocês acham que fizeram aquela pergunta ao Senhor Jesus a respeito do divórcio? Só para vocês terem uma ideia de como o divórcio era tratado no meio dos judeus naquela época, ou seja, no início da igreja, na época do Senhor Jesus, um homem podia se separar de uma mulher por qualquer coisa. Quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa. Ela fez uma comida e ele não gostou, ele poderia requisitar o divórcio daquela mulher. Mas aquela mulher não poderia se separar dele por absolutamente nada. Inclusive, se ele tivesse algum tipo de doença, mesmo assim ela não poderia se separar dele. Então existiam muitos divórcios naquela época, mesmo no meio do povo de Deus, no meio dos judeus. E aí a gente parte para o contexto mais amplo, ou seja, estavam sob um domínio de povos que, além de também terem essa cultura do divórcio, eles tinham uma cultura também da prostituição. Para vocês terem ideia, na cidade de Corinto, né, aquela cidade da qual Paulo escreveu carta aos Coríntios, existiam naquela cidade umas sacerdotisas que eram prostitutas. Então, o culto à prostituição era muito exacerbado. Então, se para o judeu era fácil se separar, para aqueles que estavam dominando aquela região sobre os judeus, ia mais além ainda. Além da facilidade de você se divorciar, ainda tinha o aspecto da prostituição e algo ainda muito pior. Então é nesse contexto que Paulo escreve essa carta. Muita gente que lê essa carta diz assim: Paulo acho que foi um pouco machista. Não, querido, não foi. Ele precisava escrever isso, ele precisava dar um norte. Ele, sob a orientação do Espírito Santo, ele precisava dizer: peraí, gente, não é assim não. Vocês não podem estar se separando da mulher de vocês porque ela envelheceu, porque ela faz uma comida que você não goste. Ou então você não pode se separar da sua mulher porque você quer, ainda continua cultuando aos cultos pagãos que usam as prostitutas. Então Paulo começa a nortear isso, começa a dar essas informações, começa a dar esse norte para homens e para mulheres. Não existe nenhum momento aí Paulo diminuindo a mulher ou colocando a mulher sob sujeição do homem ser o maior. Paulo usa a figura da igreja para poder exemplificar. Paulo usa a figura do amor de Deus, capaz de dar sua própria vida para exemplificar. O que Paulo quis, queridos, desde aquela época até hoje, é dizer assim, gente, não é por aí não.
Vocês não podem estar largando a casa de vocês, a mulher de vocês, a família de vocês, os filhos de vocês, por qualquer coisa, não. Não, não é assim, não. E mulheres, vocês não podem também, nesse movimento de igualdade, disso, daquilo outro, estar fazendo isso, não. Foi isso que Paulo quis dizer com essa carta. Foi isso que o Espírito Santo disse através do apóstolo Paulo, através dessa carta. E eu faço uma pergunta a vocês. Os tempos de hoje, ano da graça de 2022, tem muita diferença para essa época que Paulo escreveu essa carta? Porque hoje as pessoas se separam por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Uma pessoa da minha parentela, do Nordeste, fiquei sabendo que iria casar, conheci o rapaz muito bom, uma pessoa, gente fina e tal. E eu disse, ô fulana, que bom, estou feliz. E ela disse assim, ela não é minha sobrinha, mas ela me chama de tio, ela é minha prima em segundo grau, mas ela me chama de tio, e ela diz assim, tio, eu vou casar, né? Se der certo, bem, se não der. Então vocês percebam como é que as pessoas já estão entrando em uma relação que era para ser até os nossos últimos dias. Então não existe muita diferença. Já casa pensando em separar. Não existe muita diferença do que o apóstolo Paulo via, do contexto dele naquele momento, para o que nós temos hoje, não. Ah, pastor, mas a prostituição não é como era naquela época. Não é. Não é. Só o que você vê hoje são as pessoas glamourizando os casais swing. São as pessoas divulgando as casas de swing. Só o que você vê hoje em dia é isso. E está ficando banal, porque se estão perdendo esse temor. E se você falar, você é quadrado, você está ficando velho, você é retrógrado, você é isso, você é aquilo outro. Então é importante você saber o que é necessário para que você possa construir uma nova relação com o teu marido. Porque se você for reconstruir, você vai reconstruir o quê? O que não deu certo? Aquilo que não foi firmado em cima de uma base sólida? Aquilo que não foi construído em cima de uma rocha sólida? É isso que você quer reconstruir? Não, né? É claro que não é isso que você quer reconstruir. Você quer construir um relacionamento novo. E esse relacionamento novo que você quer construir é aquele que teu marido, percebendo quem você se tornou, ele vai te amar da mesma forma que Cristo amou a igreja. E quando o apóstolo Paulo diz isso, ele não falou da forma figurativa, não, queridos. Era o amor tão grande, a ponto de dar a vida pela mulher. A ponto de a mulher estar em perigo e o homem chegar e se colocar na frente, dizer, não, ela é minha mulher, eu vou protegê-la. Mas é preciso que a mulher reconheça o homem como o cabeça, como diz a palavra. Reconhecer ele como cabeça, queridos, não é você se calar, não. Não é você ficar só balançando a cabeça, não. Mas é reconhecer a autoridade do seu marido. Existem formas e formas de você colocar a sua opinião, de você falar a sua opinião, de você falar o que você quer. Existe um termo chamado etimologia, que é a origem das palavras. E a origem da palavra submissão, ela vem do latim. E é interessante que na etimologia dessa palavra submissão, ela quer dizer baixar o tom de voz. Percebem? É você baixar o tom de voz. É você não esperar que o seu marido te ame de tal forma que Cristo amou a igreja para que você seja, sim, submissa a ele. Mas que você seja submissa não porque ele lhe cobre, mas que você ofereça essa submissão.
E a submissão é a ele, porque ele é o teu marido. Por isso que era para ser algo tão bom e tão generoso. A mesma forma que a gente se sujeita, que a gente submete ao nosso Senhor. Por isso Paulo usou o Senhor e a igreja como exemplo. Não era para ser cobrado, era para ser oferecido. Da mesma forma, nós homens, não era para esperar as mulheres oferecerem a submissão. Porque, gente, enquanto a gente continuar dessa maneira, a gente não chega a lugar nenhum. E quantos casais ainda atrapalham, prolongam o tempo do seu deserto por esse tipo de orgulho. O homem não cede, a mulher também, do seu lado, não cede. E aí depois fica se perguntando, por que meu deserto está durando tanto tempo? Por que passam-se os anos e eu não saio desse deserto? Não é por aí. Não é por aí. Mas vamos à palavra. Está de fácil compreensão até agora, gente? Eu espero que esteja. Sim. Muito bem. Vamos lá. Verso 26. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa. A Bíblia é um livro que deve ser lido e interpretado por diversos ângulos. Tem um aspecto religioso, tem um aspecto cultural, né? E eu vou dizer para vocês agora um dos aspectos a qual o apóstolo Paulo se prendeu, e isso não foi só nessa carta. O apóstolo Paulo, em diversas cartas, ele usa muito da cultura de onde ele está para que as pessoas possam entender. Por exemplo, quando ele fala assim, você é selado pelo Espírito Santo, é porque a mercadoria que ia viajar naquela época, ela levava um selo, era colocado um selo com aquele brasão do proprietário da mercadoria. Então eles embarcavam e já sabiam se a mercadoria aqui é de fulano, é de ciclano. Por isso que Paulo usa esses aspectos culturais para que as pessoas pudessem entender a sua mensagem. Da mesma forma, Paulo usa também nessa carta. O casamento judaico, ele era feito, queridos, em 4 fases, certo? A primeira fase era o compromisso de noivado. Quando você era dado como noivo, era como se você tivesse casado, mesmo que você não fosse viver maritalmente com a mulher. O maior exemplo que nós temos disso é José e Maria, né? Eles eram compromissados, eles não viviam juntos, mas eram tidos como marido e mulher por conta de um compromisso. Tanto é que, quando eles rompiam esse compromisso, o rompimento desse compromisso também era chamado de divórcio. Por aí vocês imaginam como é que se dava o compromisso naquela época. Né? Não é como a irmã Sula falou, já entrava no casamento pensando em separar. Não. Já no noivado, você já olhava para a sua noiva e a sua noiva já olhava para o seu noivo com aquele compromisso, mesmo não convivendo maritalmente, mas com aquele compromisso. Era muito sério. A segunda fase de um casamento, tipicamente judaico, era a preparação. Era o noivo se preparar na casa do seu pai e a noiva se preparar também na casa de seus pais. E essa preparação era feita sob todos os aspectos, principalmente os aconselhamentos. E naquela época, queridos, a cultura judaica, ela aconselhava pela tradição oral. Eles não pegavam um livro, como a gente pega agora, para poder estar lendo e estar conversando. Não. Eles traziam, passando de geração para geração, a tradição oral e eles iam orientando. Olha, fulano, tu vai casar com a filha de fulano, olha, é assim, 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 né? Não envergonha, tal, 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 tal. Da mesma forma, a família da noiva também falava isso. Olha, você vai fazer parte da família dele agora, portanto, assim, assim, assim. Então, é essa a preparação. A terceira fase era quando o noivo saía
da casa dos seus pais, ia na direção da casa dos pais da noiva para poder encontrá-la. Quando ele estava chegando perto da casa da noiva, ele era anunciado. E aí a noiva saía de dentro da sua casa e ia se encontrar com o noivo. E a quarta fase, que também vocês já leram na Bíblia, que são as bodas, né, que era a festa, onde inclusive o Senhor realizou o seu primeiro milagre, foi uma festa de casamento. Então, o apóstolo Paulo ele usa essa figura de linguagem para poder dizer, gente, o Senhor quer que você apresente a sua noiva imaculada, pura, sem mancha, ou seja, com todo aquele cuidado. Infelizmente, hoje, nós vemos falta de cavalheirismo, falta de cuidado, despreparo dos homens e das mulheres quando vão se unir, quando vão se casar. O despreparo, além desse despreparo do berço, tem um despreparo também espiritual, porque muitas das igrejas locais não preparam esses noivos para esse casamento. E o que acontece? Os conflitos, e esses conflitos não são mediados por absolutamente ninguém. Vou dar só um exemplo para vocês. Menina recém-casada, período de namoro e noivado é a melhor coisa do mundo. O sujeito só fala palavras bonitas, se veste bem, corta o cabelo direitinho, usa o melhor perfume, a melhor roupa, né? Depois que casa, você vai conhecer quem aquela pessoa é verdadeiramente. Tem algumas coisas que não vão te agradar. Se você não tiver sido preparada para isso, o que vai acontecer? Você vai correr para a casa da mamãe e do papai. Pastor, isso acontece só com as mulheres? Não. Acontece muito com os homens. Da mesma forma. O camarada casou, acostumado com todo o cuidado da mãe, todo aquele zelo da mãe, e às vezes o casamento da mãe não é lá o casamento muito bom, e ela começa a transferir todo aquele amor que era para ser para o marido, ela começa a transferir para o filho, o cara casa, vai para a casa dele, chegando na casa dele não tem o mesmo tratamento, tem diferença, porque a mulher dele não é a mãe dele, e ele não sabe lidar com isso, o que acontece? Corre para debaixo da barra da saia da mãe. Queridos, a palavra de Deus é tão perfeita, que ela não deixa vácuo, ela não deixa brecha para absolutamente nada. No final do texto que nós lemos aqui, o que foi que a gente leu? Deixará o homem a casa do seu pai, da sua mãe, se unirá a mulher e se tornarão uma só carne. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês que vocês não precisam responder aqui. Quero só que vocês se façam. Até que ponto a sua mãe interferiu no seu casamento? Até que ponto a sua sogra interferiu no seu casamento? Até que ponto, até hoje, a sua sogra, a sua mãe, o seu sogro, o seu pai interferem no seu casamento? Porque quando Deus disse que eu tenho que amar a minha esposa tal qual Cristo amou a igreja, Ele está querendo dizer para mim que não tem um outro amor igual ao amor pela minha esposa. Só a Deus. Pastor, você está dizendo que não tem nenhum amor de pai nem de mãe? Não. Eu preciso entender, quando a palavra diz, deixará, eu vou deixar. A minha mãe não deixou de ser minha mãe. Mas a palavra diz que eu deixei a casa dela e do meu pai para me unir com a mulher e me tornar uma só carne. A palavra diz que eu tenho que amar essa mulher da mesma forma que Deus amou a igreja, de um amor tão forte, tão grande, a ponto de dar a própria vida por amor a essa mulher. Já se perguntaram? Já se fizeram essa pergunta? E será que isso só diz respeito a pai, mãe, sogro e sogra? Isso também diz respeito aos filhos. Quantos e quantos conflitos nós não temos conhecimento, porque a mãe quer educar o filho de uma forma, o pai quer educar de outra forma, e a mãe chega e diz assim, mas eu não vou deixar o meu filho, eu não vou fazer assim, 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 assim. Aí você se esvazia do espírito,
esquece a palavra de Deus e quer agir por sua própria palavra. Procure na Bíblia uma outra passagem que fala que nós temos que amar os nossos pais. Você não vai encontrar. Procura na Bíblia, diz assim, ô varão, ô Edelício, tem que amar os seus pais de forma a dar a vida por eles, não. A Bíblia diz que eu tenho que honrar os meus pais para que os meus dias sejam prolongados, para que eu possa viver bastante. Mas amar, e amar dessa forma. Então, eu não sei se tem homem aqui na live, eu estou sem a lista de participantes. Essa é a forma que o Senhor diz que nós temos que amar as nossas esposas. Mas eu peço encarecidamente que através dessa palavra, que não é minha, que é a palavra de Deus, que vocês podem consultar, que a minha querida irmã Márcia colocou aí no chat, que vocês não esperem por essa ordem aqui. Não, eu só vou amar minha esposa se ela for submissa. Da mesma forma, vocês mulheres, não esperem serem amadas dessa forma para se tornarem submissas, para oferecer a submissão a seu esposo. Não é se tornar submissa e rancorosa, amarga, hostil. Não. É você oferecer isso a ele, da mesma forma que a igreja oferece ao nosso Senhor. Então é preciso estar atento sobre esse alicerce que você quer construir a relação quando o teu marido voltar, quando a tua esposa voltar. Já está comprovado. E da forma como era, o resultado não foi bom. E você não pode plantar manga e colher melancia. Você não pode insistir em plantar manga e colher melancia. Não pode, não pode, não pode, não pode. O resultado de quem planta manga é colher manga. Então é preciso mudar. E vocês sabem quem a gente pode mudar com maior facilidade? Nós. Nós não podemos mudar o outro. Nós temos a capacidade de mudar a nós mesmos. Eu perdi 7,5 kg porque eu percebi que essa mudança não fazia parte das pessoas que estavam ao meu redor. Era uma mudança minha, era uma necessidade minha. Que talvez o reflexo dessa minha mudança poderia, sim, afetar minha esposa, minhas filhas, mas aí seriam com elas. Então, se você espera a mudança do teu cônjuge, se você espera a mudança do teu marido, da tua esposa, veja primeiro aquilo em que você pode mudar. Que você vai estar dando um passo muito, muito importante. Muito importante. O outro vai mudar à medida em que ele for convencido pelo Espírito Santo de Deus. O outro vai mudar a partir do momento em que ele vê alguma mudança em você. As mudanças não são de fora para dentro, as mudanças são de dentro para fora. Toda mudança de fora para dentro, ela é temporária. Ela tem um prazo para começar e para terminar. Vocês querem um exemplo? O esposo saiu de casa. Você passou aquele período, começaram a conversar, sentiu falta, o outro sentiu, começaram a conversar, ele chega para você, você chega para ele e diz assim, ô fulano, eu sei que eu era assim, mas eu prometo para você que eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais mexer no teu celular, eu vou confiar em você. Né? Ele chega para você também e diz, olha, eu também não vou mais me aborrecer quando você falar assim, assim, assim comigo, tal, tal, tal. Aí vocês voltam, aí passa uma semana, tá tudo bem. Aí na segunda semana, é aquilo que você disse que não faria, você faz, e ele também, aquilo que ele disse que não faria, ele faz. Porque a mudança proposta, ela não foi de dentro para fora, ela foi de fora para dentro. Ela foi para atender alguém. E a mudança, ela não pode ser para atender alguém, ela é para atender você mesmo. Você só vai mudar quando você perceber, descobrir que você precisa mudar.
A minha esposa, ela, aquele jeitão dela, às vezes ela diz assim: quando eu percebi que eu precisava mudar, eu descobri que talvez nem eu mesma fosse querer conviver comigo. Olha que coisa forte. Quando eu descobri como eu era com o meu marido, com a casa, com tudo, eu percebi que talvez nem eu mesmo fosse querer conviver comigo. Então as mudanças que ela teve não foi por mim, não foi pelas nossas filhas, foi porque ela percebeu que ela precisava mudar. E a base para essa mudança não é o verbo do homem. A base para essa mudança é o verbo que desceu do céu, é o verbo que se fez carne, é o verbo que, através do seu Santo Espírito, habita entre nós, é o verbo que, através do seu Santo Espírito, habita em nós. Essa é a base. Pastor, eu quero mudar, eu sei que eu tenho que aprimorar, para onde é que eu começo? Vai para a Bíblia. As recomendações estão ali. Ah, pastor, mas eu não compreendo. Procura alguém que possa te explicar. Procura 2, 3, 4, 5 pessoas que possam te explicar. Até você chegar e ora ao Senhor para que Ele também te convença. Ora a Deus. Senhor, o que eu quero, Senhor? Eu quero passar 3, 4, 5 anos no deserto, ou eu quero negar a minha natureza e propor uma mudança para mim, e eu quero mudar, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu quero tornar o ambiente que eu vivo, a minha casa, uma casa melhor. O que eu quero? Por que dizer que quer que o outro volte? Oh, legal, mas para quê? Para continuar como estava? Tem um caso de uma pessoa que o senhor ali colocou a possibilidade da reconciliação, de voltar e tal, e essa pessoa em uma conversa diz assim: eu vou fazer, mas eu vou devolver à OM toda a humilhação que ela me fez passar. E aí você olha e diz assim: você não entendeu. Você ainda não entendeu. Você ainda não compreendeu. Leilane, são tantas as variáveis que, se a gente for explicar cada caso, todos vocês que estão aqui são casos distintos, diferentes. Mas existe uma palavra na Bíblia, Leilane, que diz assim: aquele que perseverar, no final, ele ganha. E perseverar é você continuar acreditando. No entanto, queridos, a fé não é algo místico. A fé é algo sólido. Pastor, como a fé é algo sólido, se o próprio conceito de fé é você acreditar naquilo que você não vê? Se vocês forem ler a palavra de Deus, queridos, todas as situações em que o Senhor ele operou um milagre, ele nunca diz assim: eu te curei, eu te salvei. O que ele diz? Vai, que a tua fé te curou. Vai, que a tua fé te salvou. Mas essa fé não é mística. Ela precisa ser concreta, ela precisa ser vivida. É por isso que as pessoas ficam se perguntando por que não acontece comigo. Talvez porque você ainda não tenha entendido. Talvez porque você não tenha se permitido ser cheio do Espírito. E não existe seleção para isso. Lembra quando eu falei que aos olhos de Deus nós somos todos iguais? Somos todos iguais. Não existe seleção. Ah, vou selecionar esse aqui para ser cheio, esse aqui vai ser mais ou menos cheio, esse aqui vai ser vazio. Não. Tem algo a ver com você. Tem algo a ver de você chegar e dizer: ô Senhor, eu quero ser cheia do teu Espírito. Eu quero ser criada pela tua palavra. Eu quero, Senhor, que a tua palavra entranhe,
preencha os meus pensamentos. Eu quero me encher do teu Espírito, porque eu sei que, se eu estiver cheia do Espírito, tudo que está acontecendo não vai me afetar. Quando o apóstolo Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, muitas pessoas leem essa palavra de forma equivocada, achando que essa palavra nos dá superpoderes. Não. Se você for ler os versos anteriores, Paulo vai estar relatando tudo que ele passou, todas as agruras, sofrimentos, tudo. E aí no final ele conclui, tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo só pôde dizer isso por quê? Porque ele também disse, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantos de nós podemos dizer isso essa noite, essa segunda-feira? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque se Cristo vive em mim, eu não tenho mais mágoa. Se Cristo vive em mim, eu perdoo. Mas eu perdoo não é aquele perdão de fazer um esforço, não. É aquele perdão de quem está na cruz morrendo e olha para cima e diz, Pai, perdoai a eles porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Se Cristo vive em mim, não é esse perdão da desculpa. E tem diferença, pastor? Tem muita diferença, queridos. Você desculpar o seu esposo, a sua esposa é uma coisa, você perdoar é outra completamente diferente. Então, se você está disposto a abrir sua boca e dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é o mesmo Cristo que estava em Estevão, quando as pessoas estavam apedrejando ele para a morte. Ele olha para os céus e disse, Senhor, não impute a eles esse pecado. Acho que dá para entender um pouquinho da dimensão do que é perdoar. Então, que nós possamos orar ao Senhor para sermos cheios desse Espírito, para podermos abrir as nossas bocas e dizer, como disse o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. De dizer, como disse o apóstolo Paulo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu vou aguentar esse deserto. De dizer, como foi escrito pelo apóstolo João, que aquele que perseverar até o fim, sim, ele irá vencer. Compreendem que a fé não tem nada de místico, mas compreendem que estar cheio do Espírito vai muito além de você ir a um culto, falar em línguas, ou dar a tua oferta, o teu dízimo. Compreendem que você se encher do Espírito é algo 100%. A gente traz muitos testemunhos aqui nas lives e também no nosso canal no YouTube. E uma coisa que eu sempre falo a respeito desses testemunhos é que as pessoas só se atentam ao resultado do testemunho daquela pessoa, mas não se atentam ao processo. Ou seja, todo mundo quer o resultado, mas ninguém quer passar pelo processo. Todo mundo quer receber aquilo que Deus tem para dar, mas ninguém quer passar pelo processo. O desafio é você passar pelo processo. E o desafio não é só você passar pelo processo, é você passar bem pelo processo. Um dos exemplos que eu tenho aqui é a Sulamita, é a Sula. A Sula, como qualquer um de nós aqui, ela tem altos e baixos. Mas antes da Sulamita buscar o Senhor, era só os baixos. Não tinham os altos. E eu lembro da Sula falando uma vez, em uma live aqui da gente, dizendo que a sede que ela estava tendo em buscar saber mais do Senhor e ser preenchida pelo seu Santo Espírito estava diminuindo a temperatura do deserto dela, não estava tão escaldante. Já pensaram nisso? Não é bom a gente parar para pensar nisso? Então vamos fazer essa reflexão. Por que não deu certo?
Qual foi a minha participação? Quais eram as bases do meu relacionamento? A gente vive num mundo tão líquido que as bases dos relacionamentos hoje é a aprovação de terceiros. Os casais hoje, eles querem tirar uma foto juntos, não para guardar na memória, no coração, aquela lembrança. Eles querem tirar uma foto juntos para terem curtidas. Os casais hoje não têm mais aquele senso de pertencimento e querem experimentar tudo e quanto é tipo de prática que trazem tão somente o prazer. E o pior de tudo é que, igual aos tempos do apóstolo Paulo, isso hoje está sendo tido como uma normalidade. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? O senhor acha que a gente pode fazer alguma coisa para evitar? Eu não sei, porque talvez fazer alguma coisa para evitar isso agora é retardar a vinda do Senhor. A vinda do Senhor, nessa apresentação que é dita aqui, quando Paulo disse que nós temos que apresentar a nossa esposa como Cristo apresentou a igreja, fala da segunda vinda dele. E tudo que está acontecendo hoje está escrito. E serão os dias como eram os dias de Noé, onde as pessoas se davam. Hoje você abre a sua internet, está lá, casal flagrado fazendo sexo na piscina do condomínio. Estão nem aí. Você assiste um programa, desses programas sensacionalista, trio que não deu certo, esposo convenceu a esposa de colocar mais uma pessoa na relação, isso gerou isso, aquilo outro, aquilo outro. Tem uma, uma médica psiquiátrica, eu gosto muito de ouvi-la, e eu estava ouvindo uma entrevista dela um dia desses, e ela dizendo que um dos casos que ela atendeu foi de um marido que quis colocar uma outra pessoa na relação e vivia insistindo com a esposa, inclusive dizendo que se a esposa permitisse aquilo, era uma prova de amor. Gente, que loucura! E o que aconteceu é que a esposa acabou cedendo, entrou uma outra pessoa na relação, ela se apaixonou por essa outra pessoa e largou o marido. E a gente ouve isso hoje, essas histórias hoje, e a gente não se assusta mais, porque virou banal. Recentemente, um dos colégios mais tradicionais do Brasil, que é o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, se tiver alguém aqui do Rio, vai poder estar me confirmando isso, abriu um inquérito para investigar um grupo de jovens do ensino, acho que é do ensino fundamental, que era aí médio fundamental, entre 14 e 17 anos, que simplesmente agendaram por uma rede social um surubão. Então, pegaram 17 jovens dessa escola super tradicional em uma sala que estava sem aula, onde eles tiraram um horário, um intervalo, se combinaram, foram para lá e tinham não sei quantos casais e mais outras pessoas só olhando. Então, essas palavras de Paulo, elas ecoam até os dias de hoje, porque sim, os dias de hoje são como aqueles dias. Então, se as recomendações de Paulo para que a gente construísse um relacionamento, uma família, com a base mais sólida em função do que acontecia naquela época, também vale para hoje. E se você é adepta de qualquer outro movimento que acha que Paulo foi machista, não tem problema. Te prepara para o teu deserto seguir contigo até o fim da tua vida. E se você acha, por orgulho, que a sua mulher primeiro tem que se submeter a você para que você possa amá-la, também não tem problema, você vai morrer na solidão. Até nisso você não observa a palavra de Deus. Porque o próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só.
esse professor que a gente teve de teologia, eu era o aluno que mais perguntava. Eu era aquele cara chato, cri-cri, cri-cri. E às vezes ele chegava para mim e ele dizia assim, ele me tinha um respeito muito grande, e ele dizia assim: eu não estou querendo te convencer de nada. Então eu não quero convencer nenhuma de vocês aqui essa noite de absolutamente nada. Nem vocês, minhas irmãs, e nem vocês, meus irmãos. Eu estou apenas pregando a palavra de Deus. Se você quiser, você ora no final dessa live para que o Espírito de Deus te convença. Porque a ação dele é muito maior e muito mais forte e muito mais durável do que as minhas palavras. Então ore. Ore como o Senhor te recomendou. Ore no segredo do teu quarto, que aquele que te ouve em segredo vai te recompensar em público. Mas se permita ser preenchido e preenchida pelo Espírito Santo. Não olhe para a fé, ou não estimule, ou não exercite a sua fé como sendo algo místico. Não olhe só para o resultado daquelas pessoas que trazem testemunho, mas olhem para todo o processo. A irmã Laís, que trouxe uma palavra na semana passada na campanha, quando ela veio trazer o testemunho dela, ela falou assim: o testemunho não é sobre mim, é sobre Deus. Amém? Queridos, antes de eu passar para a irmã Márcia orar, a gente traz as palavras, às vezes, para dar ânimo, né? Aquela palavra, às vezes, mais forte. Mas é necessário também a gente trazer uma palavra de reflexão, que dê aquele puxãozinho de orelha, nos faça pensar. A transformação que a gente precisa ter na nossa vida, ela vem dessa forma. Ela nem sempre vem com um sorriso. Então a palavra de hoje foi um pouco diferente. Mas eu tenho certeza absoluta que se você se permitir a ouvir essa palavra, deixar essa palavra entrar na sua mente, no seu coração, ela vai te edificar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, que essa palavra vai te edificar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Pai querido, pela tua palavra, Pai, porque o Senhor nessa noite falou com cada uma de nós, o Senhor nos exortou, o Senhor nos ensinou como nós devemos nos portar como mulheres, como esposas, Pai. Nós que nesse momento, Senhor Jesus, estamos passando por um momento que nós não escolhemos, Pai. Se nós tivéssemos a oportunidade de escolher, provavelmente nós não estaríamos passando por isso, Pai. Mas nós sabemos, Senhor Jesus, que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se tu não permitires, Senhor Jesus. De algum modo, Pai, nós esperamos em ti e sabemos que isso vai cooperar, Senhor Jesus, para o nosso bem, Pai. Por isso nós descansamos em ti, Pai, por isso nós cremos em ti, Pai. A tua palavra diz que aquilo que nós plantarmos, nós também colheremos, Senhor Jesus. Mas nós sabemos, Senhor, que tu estás indo na nossa frente, Pai, que tu nesse momento estás do nosso lado, segurando nas nossas mãos, Pai. Por isso, Senhor Jesus, nós não vamos temer. Por isso, Pai, ajuda-nos, Senhor Jesus, a continuar com os olhos fixos em ti, Pai. Nos ensina a ser mulheres virtuosas, nos ensina a ser mães de acordo com a tua vontade, Pai, a ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar, Pai. Nos ensina, Senhor Jesus, a caminhar nesse deserto, Pai, sempre glorificando o teu nome, sempre dando um bom testemunho, Pai, de fé, de coragem na tua presença, Pai.
que nós possamos ser libertas completamente, Senhor Jesus, emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, Pai, que nós possamos ter os teus pensamentos, Pai, colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, Pai. Ensina-nos, Senhor Jesus, a praticar. Ensina-nos a viver, Pai, segundo a tua vontade, Senhor Jesus. E como o Senhor nos falou nessa noite sobre o processo, Pai, nós estejamos atentas, nós estejamos evoluindo na tua presença, renovando a nossa mente, renovando as nossas atitudes, Pai, nos alegrando com as pequenas vitórias, Pai, porque nós sabemos que o Senhor vai nos dar as vitórias que estiverem de acordo com a tua vontade, Pai, mas que hoje nós saibamos ser fiéis no pouco, Senhor Jesus, que nós saibamos nos alegrar, Senhor, em cada momento, em qualquer situação ou circunstância, Pai, que a nossa alegria esteja em Ti, Senhor Jesus, que nós reconheçamos o Teu mover nas nossas vidas, Pai, e que isso seja motivo de alegria, seja motivo de edificação da nossa fé, Pai, porque nós cremos que Tu estás conosco, que Tu estás trabalhando na nossa vida, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, se acampe dentro dos nossos lares, cuida das nossas famílias, Pai, olha pelos nossos filhos, Pai querido, Pai santo, abençoa o trabalho das nossas mãos, Pai, porque nós cremos que Tu estás fazendo por nós, Senhor Jesus, que nós não temos que guerrear nessa guerra, Pai, que nós temos que colocar em prática as armas, Senhor, que o Senhor colocou no nosso coração, a oração, a estar meditando na Tua palavra para ouvir a Tua voz, Senhor Jesus. Pai querido, abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor Jesus. Coloca a Tua mão poderosa sobre cada uma de nós, Senhor Jesus. Tira das nossas mentes, tira do nosso coração todo sentimento, todo pensamento que não provém de Ti, Pai. Nesse momento, os Teus anjos, Pai, se acampem ao nosso redor, nos ajudando, Senhor, nos fortalecendo, para que nós estejamos, Senhor Jesus, a cada dia mais perto de Ti, Senhor. Que a cada dia, Senhor Jesus, os Teus anjos trabalhem nas nossas famílias, nos nossos cônjuges, Senhor Jesus. Independente do tempo, Pai, porque Teu é o tempo, não é nosso, Senhor Jesus. E nós vamos esperar, se a Tua palavra diz que aquele que perseverar, Senhor Jesus, terá vitória. Nós queremos perseverar na Tua presença, Pai. Nós queremos agradar a Ti, Senhor Jesus. Nós queremos testemunhar para a Tua honra e glória, Pai, aquilo que primeiramente o Senhor fez em cada uma de nós e depois nas nossas famílias, Pai. Por isso nós Te agradecemos, Pai, e eu oro no nome santo de Jesus. Amém e amém.